Lo sai, non è vero che non ti voglio più. Lo so, non mi credi, non hai fiducia in me. Roberta, ascoltami, ritorna ancora, ti prego, con te ogni istante era felicità, ma io non capivo, non t'ho saputo amare. Roberta, perdonami, ritorna ancora vicino a me. Olá, meu nome é Giovanni. Mais uma vez vou apresentar Idioma e Música. Comecei nos vídeos anteriores apresentando English with Songs, só que agora vou apresentar Italiano com Canzone, onde vou utilizar a mesma didática e os mesmos passos, só mudando o idioma, agora italiano. Começo com um grande sucesso da música italiana que se chama Roberta, de Peppino di Capri, nome artístico de Giuseppe Faia. Capri, que determina o local onde ele nasceu, é uma pequena cidade localizada no Golfo de Nápoles. Antes de começarmos, um breve histórico dessa música Roberta. Foi durante uma apresentação que Peppino di Capri conheceu Roberta Stoppa, uma das mais lindas e bem pagas modelos italianas na época. Ali começava uma história de amor que dava indícios de que seria um verdadeiro conto de fadas. E assim foi por quase uma década. O casamento de Peppino di Capri e Roberta foi em maio de 1961 e praticamente parou a Itália. A cerimônia foi acompanhada por dezenas de fotógrafos, enquanto a multidão de fãs recepcionava o casal em frente à igreja. Ele próprio, o Peppino di Capri, conta que os telejornais exibiram reportagens com mais de 10 minutos sobre o acontecimento. A repercussão foi mundial. Em 1963, Peppino di Capri compôs uma música que contava a história de um homem que implorava o perdão da amada. E ele mesmo diz que a inspiração veio durante a noite. Imediatamente ele acordou Roberta e perguntou se poderia usar o nome dela como título da canção. Assim nasceu um dos maiores sucessos da carreira do artista. Essa versão é sustentada pelo próprio Peppino di Capri sempre que lhe é perguntado sobre a origem da letra. É claro que os jornais da época especularam a respeito de uma possível traição, que fez o cantor buscar uma reconciliação com a esposa, através dos versos como Roberta, ascolta-me, perdona-me, isto é, Roberta, escute-me, perdoe-me. Ele conta que trocou a expressão por favor pela palavra Roberta, pelo nome Roberta. O que a imprensa não poderia imaginar é que o relacionamento teria um fim. Houve muitos altos e baixos na vida de ambos. A separação provocou mágoas em Roberta, tanto que em uma entrevista ao jornal Corriere del Mezzogiorno, em 2010, a ex-modelo contou que estava grávida, quando foi abandonada por Peppino di Capri. Foi quando ela disse para ele: você deixou uma mulher grávida em 1970, quando não havia nem divórcio na Itália. Mas com o tempo te perdoei.
A união com Roberta deixou lembranças. O filho Igor e uma das canções mais lindas desse grande artista mundial. Sem esquecer, é claro, de milhares de mulheres por todo o mundo que ganharam esse nome naquele período. Roberta. Roberta nasceu em 1942 e agora, em 2022, daqui a alguns meses, essa bela senhora vai fazer 80 anos. A idade da minha mãe, que também é uma bela senhora. Vamos então começar nossa música. Bem, então vamos iniciar nossa aula seguindo os mesmos passos que seguíamos em inglês. Primeiro vou apresentar cada frase com a respectiva tradução. Vou explicar um pouco da gramática, pronúncia. Em seguida, vou ler cada frase em italiano e tocar no violão. Claro, mais uma vez peço um pouquinho de paciência. Quando a nota é muito alta, para que não desafine, eu procuro diminuir a altura da voz, porque às vezes fica difícil para eu conseguir fazer o mesmo tom do pepino de Capri, né? Fica um pouco complicado, então eu baixo o tom da voz, porque aí dá para ser feito. E então vamos começar. Número 1, Roberta, italiano com canzone. Então vamos lá. Primeira frase diz o seguinte: Lo sai, non è vero. Este lo, isso, que também pode ser artículo determinativo maschile. Existem duas traduções. Aqui a mais cabível é isso. Poderíamos dizer, lo sai, non è vero, tu sabes, não é verdade. Isso, tu sabes, que seria mais adequado aqui. Sendo que lo também é um dos artigos definidos masculinos, podendo ser il, singolare, e no plural i. Aliás, esse plural de o, lembrando que o artigo definido, aqui nós temos o e os somente, porque é o artículo determinativo maschile. É aquele que está no masculino, então só tem o, ou no singular ou no plural. Il é uma das formas, lo é uma outra forma, singolare. O plural, no caso plurale, de il é i. Plural de lo, li. Lembrando que eu sempre comento, já comentei em aulas anteriores, que das línguas latinas, o italiano é uma daquelas que mais honra o nome de língua latina, já que o latim é muito mais presente no italiano do que em outros idiomas latinos. Inclusive esse plural aqui, bem irregular para nós, já que nós temos em português também o plural com i, em raríssimos casos, por exemplo, campus universitário, campus, o plural de campus universitário é campi, que significa que são vários, é o plural de campus. E em italiano é muito comum esse plural. Aqui, inclusive, poderíamos ter articoli determinativi, que seriam os artigos definidos. Ao invés de colocarmos o no final, colocaremos i e estaria no plural. Então, continuando, lo sai, non è vero. Tu sabes, não é verdade. Che non ti voglio più. Que. A pronúncia desse que é como se fosse um Q1 em português. Que non ti voglio. E observando aqui o GL antes do I, isso equivale ao nosso LH em português, voglio. Que non ti voglio più. Igualzinho de cima aqui, o plural de lo, artigo definido, masculino, artículo determinativo maschile. No plural, essa forma do artigo masculino
No plural fica lhe, que também é pronunciado como se fosse um LH. Então, temos aqui duas formas, claro, vai depender da palavra que vem a seguir. Inclusive, gostaria de fazer referência à aula da Ana Paula, que eu sempre assisto, é uma aula de italiano, muito boa, além de linda, ela é ótima professora. Italiano com Ana Paula. Assistam no YouTube, eu já estou inscrito no canal, estou me aprofundando com as aulas da Ana Paula. Vale a pena. Então as primeiras frases são: Lo sai, non è vero. Tu sabes, não é verdade. Que non ti voglio più. Que não te quero mais. Então aqui ele se dirige a Roberta dizendo que ela sabe que não é verdade, que ele não a ama mais. Ou seja, ele continua a amar. O que não é verdade é que ele não a ama mais. Fica bem claro. Lo so, non mi credi. Eu sei, não acreditas em mim. Lembrando também que estou usando a segunda pessoa do singular, que aqui em Portugal é muito comum, uma forma mais íntima de se falar. No Brasil nós temos tu e você como formas íntimas. Aqui você não é íntimo, só o tu. E é mais comum com você conjugando corretamente o verbo na segunda pessoa do singular. Lo so, non mi credi. Eu sei, não acreditas em mim. Non hai fiducia in me. Não confias em mim. Roberta, ascoltami. Roberta, escuta-me. Ritorna ancora, ti prego. Volta, mais uma vez, peço a ti. Então, observando aqui a pronúncia de fiducia, fiducia em non hai fiducia in me. Fiducia, esse C aqui em italiano, é como se fosse em português um TCH, ti. Fiducia, então a pronúncia, normalmente quando tu vires um C precedido antes do I, deves pronunciar como se fosse o ti. É bem comum. Claro, existem outras variações, mas essa aqui é a principal, quando precede o I. Observar bem esse detalhe. Uma outra coisa também que eu quero chamar a atenção, para que caiba na nota musical, é importante que você faça o link. Então observem aqui. Se tu lesses non hai fiducia in me, não caberia, seria muito difícil. Às vezes as pessoas tentam cantar em outro idioma e não conseguem porque elas tentam falar cada palavra. Há necessidade, como em qualquer idioma, que você faça o link, que você faça a conexão de uma palavra com a outra. Então você deve pronunciar sempre juntando as palavras. Non hai fiducia in me. Isso acontece em qualquer idioma. Quando eu falo com você, nesse momento em que eu estou falando português, eu estou emendando as palavras, embora você não perceba. Uma vez que você, que de língua portuguesa, cujo idioma é nativo, você está tão condicionado que você nem tem essa percepção. Você entende tudo que eu falo na velocidade. Por mais que eu aumente a velocidade, por mais que eu faça o link, é até mais natural para você. Isso é normal em qualquer idioma. Para que você consiga cantar, tem que se fazer dessa forma. Então, seguindo aqui, só lembrando aqui o lo, que pode ser o artigo definido e também pode significar isso. Então, aqui no lo so, eu sei, isso eu sei. Lo so, non mi credi. Neste caso, a melhor tradução é isso. Lo so, non mi credi. Não me credi. Lo so, non mi credi. Que eu sei, não acreditas em mim. Então, agora repetindo cada frase. Lo sai, non è vero, che non ti voglio più. Lo so, non mi credi, non hai fiducia in me. Olha bem essa junção aqui, fiducia in me. Roberta, ascoltami. Ritorna ancora, ti prego. Que fica da seguinte forma.
lo sai, non è vero che non ti voglio più, lo so, non mi credi, non hai fiducia in me, Roberta, ascoltami, ritorna ancora, ti prego, con te. Oh, chega. Agora vamos para o segundo slide. Segundo slide, nós temos con te, ogni istante, con te, ogni istante. Ogni é como se fosse esse GN, é como se fosse o nosso NH. É só lembrar aquela massa, né? Muita gente gosta de comer, chamada nhoque. Observe que, embora escrevamos com GN, que originalmente é italiano, GN, mas nós pronunciamos como se fosse um NH, nhoque, nhoque. Bem italiano isso. Então, GN é pronunciado como NH. Então, con te ogni istante. Contigo, ele diz para Roberto, cada instante era felicità. Era felicidade. De novo aqui o CI, ti, que depois vai aparecer também vicino, vicino, perto, perto de, vicino, perto, próximo, na vizinhança, né? Até bem próximo do português nesse caso. Então, con te ogni istante, contigo, cada instante, era felicità. Até lembrando esse città aqui eu falei, me lembrou, me ocorreu agora, nem tinha preparado isso. Città é um shopping na Barra da Tijuca, significa cidade. Muita gente fala città, mas a pronúncia correta em italiano seria città, um shopping na Barra da Tijuca. Então, ma io non capivo, mas eu não entendia. Non t'ho saputo amar. Non t'ho saputo amar. Tudo junto. Non t'ho saputo amar. Eu não soube amar-te. Que em português nós usaríamos, ao invés de usarmos a ênclise aqui, como é muito comum aqui em Portugal, em português, é óbvio, no Brasil nós usamos a próclise. Eu não soube te amar. Eu não soube te amar. Nós damos preferência no Brasil à próclise, e aqui é comum colocar depois do verbo. Então, mais uma vez, né, eu procuro usar sempre o português de Portugal, já que eu estou aqui, eu quero me acostumar a isso para não provocar tanto barulho na comunicação, quando eu me comunicar com os portugueses. Bom, então, non t'ho saputo amar. E se observarmos aqui é uma junção. Esse tempo, esse o é o verbo ter, não t'ho saputo, que seria, na verdade, tenho sabido. Esse te aqui não passa do próprio te, da segunda pessoa, que foi contraído aqui juntamente com o verbo ter. Se observa, esse tempo verbal aqui chama-se em italiano passato próximo, em italiano, que equivale em inglês ao present perfect tense. Em português seria o tempo composto, presente perfeito, de uma ação que ocorreu há poucos instantes, cujo efeito ainda permanece. É muito comum isso em italiano. Aliás, em espanhol também existe também isso. Quando nós tivermos uma música em espanhol, também vou explicar e lembrar esse tempo verbal. Só que em italiano é passato próximo, em inglês é present perfect tense, em português é o presente, é o tempo composto do presente perfeito do tempo composto.
Então, ma io non capivo, mas eu não entendia. Não t'ho saputo amar. Eu não soube amar-te. Eu não tenho sabido te amar. Essa forma aqui é bem isso. Só que em português não é tão comum essa forma, não tenho sabido. Então nós traduzimos como passado. Da mesma forma que acontece com o inglês. Não t'ho saputo amar. Só lembrando que esse T aqui com o apóstrofo é a segunda pessoa que está contraída junto com o verbo auxiliar, que é o verbo ter. Não t'ho saputo amar. Roberta, perdona-me. Então, Roberta, perdoa-me. Observe também a junção aqui, o pronome ele se junta ao verbo perdona-me, que em português nós hifenizamos, nós colocamos com um hífen aqui, não soube amar-te, a menos que seja português do Brasil que coloca antes, ou seja, aqui seria não soube, eu não soube te amar, seria a próclise, ok? Ritorna ancora vicino a mim. Vicino a me. Volte mais uma vez para perto de mim. Vicino a me. Agora, repetindo cada uma delas. Con te, ogni istante, era felicità, ma io non capivo, non t'ho saputo amar. Roberta, perdonami, ritorna ancora vicino a me. E, continuando aqui, eu falei do perdona-me, essa junção do pronome com o verbo, que aqui também, ascolta-me, escute-me. Ele pede para que ela o ouça, o escute, e pede o perdão, né? O que caracteriza, talvez, a tentativa de reconciliação, né? Muito bem. Esqueci-me. Vamos lá então para esse pedacinho, como é que fica? Con te, ogni istante, era felicità, ma io non capivo, non t'ho saputo amar. Roberta, perdonami, ritorna ancora vicino a me. Já ia até passando. Vamos então para o terceiro e último. Bem, então aqui, com isso concluímos. Isso aqui nós temos não nesse slide, no terceiro, aliás a música é bem pequena, nesse terceiro slide, eu não tenho, porque mais uma repetição, praticamente repete, a música é toda repetida aqui, a segunda parte é uma música bem pequena, e a gramática, o principal que eu queria mostrar, já foi mostrado anteriormente. Aqui eu vou dar mais um segmento, só lembro que vou diminuir o tom de voz, senão certamente eu vou desafinar. Não sou de Pepino de Capri, né? O Pepino de Capri é fantástico e no máximo que eu poderia ser Pepino de Nova Campinas, vamos dizer assim. Mas vou chegar lá. Enquanto vocês estudam os idiomas, eu vou me aprimorando no canto e no violão. Só peço um pouco de paciência. Então vamos lá. Essa última parte, como é que fica? Roberta, ascolta-me. Roberta, escuta-me. Ritorna ancora, ti prego. Volta, mais uma vez peço a ti. Con te, ogni istante, contigo cada instante, era felicità, era felicidade. Ma io non capivo, mas eu não entendia. Non t'ho saputo amar.
eu não soube amar-te. Ascolta-me, perdona-me. Escuta-me, perdoa-me. Ritorna ancora, vicino a mim. Volta mais uma vez para perto de mim. Eu acho até que ele deve ter conseguido isso, né? Porque, nossa, uma música linda dessa. Com essas palavras, seja lá o que ele tenha feito, eu acho que ela o perdoou. Aliás, ela disse que perdoou. Essa senhora que vai fazer, conforme eu disse anteriormente, Roberta, ainda é viva. Em 2022 ela vai fazer 80 anos. Ok. Roberta, ascoltami, ritorna ancora, ti prego, con te, ogni istante. Era felicità, ma io non capivo, non t'ho saputo amare. Ascoltami, perdonami, ritorna ancora vicino a me. Vicino a me. Vicino a me. E aí continua com um solo muito bonito que eu ainda estou treinando. E é isso, minha gente. Foi muito bom, um prazer tê-los aqui novamente. Continuem assistindo, vou apresentar outras músicas em outros idiomas também. Não se esqueçam de dar o like, se inscrever, ativar o sininho também para lembrar sempre. E vamos continuar. Grazie, até a próxima. Lo sai, non è vero che non ti voglio più. Lo so, non mi credi, non hai fiducia in me. Roberta, ascoltami, ritorna ancora, ti prego, con te ogni istante. Era felicità, ma io non capivo, non t'ho saputo amare. Roberta, perdonami, ritorno